É meu eco, será? Parece que é meu eco, né? Que eu tenho um eco. Vocês estão ouvindo o eco meu, não, né? Tudo normal, né? Não, Normal. o seu tá bom. Tá. Doutor Rômulo, já estamos com. Hoje é dia 15 de novembro de 2022. Certo? Estamos chegando um pouquinho antes aí, a live é 19h30, mas os alunos já estão na sala. Doutor Rômulo é membro da comissão aí, do ZAP, da Comissão de Isonomia de Minas Gerais, está falando diretamente de Minas Gerais. Doutor César, que é o presidente também, lá da OAB de Minas Gerais, da Comissão de Isonomia, também vai nos presentear, vai entrar também. Doutor Matheus também está chegando. E a gente vai falar sobre legítima defesa hoje, e esse assunto que é o cômodos de censo, que é a saída mais cômoda. Como evitar uma agressão. A gente pode. Inclusive, o doutor Isvaldo também está chegando, que é advogado também. Então, tem alguém com som aí, que a gente tem que desligar esse som. Gente, quem tem uma criança chorando aí, o som ligado, quem é que está? É o microfone da. Acho que é Rita. Pronto. Desliguei agora, beleza. Doutor Isvaldo Cardoso, prazer falar com Vossa Excelência. Então, doutor Romulo, diretamente de Minas Gerais. Tudo bom? Boa noite. Feliz aí com vocês, estão participando dessa live. Hoje é dia 15 de novembro de 2022. Já estamos ao vivo na radiojuri.net, radiojuri.net, para mostrar a vocês que nós estamos ao vivo. Eu vou até ligar aqui para vocês ouvirem. Pode dar uma microfonia. Ó, estamos ao vivo. Ó, tá vendo? Rádio Júri, nós estamos ao vivo, ó. Rádio Júri, nós estamos ao vivo, ó. Mas se ligar os dois da microfonia. E estamos também na Rede América também, ao vivo também. Rede América está ao vivo também aqui já vi. Rádio Júri e Rede América, graças a Deus, estamos ao vivo. E vocês que estão nos ouvindo, a live começa às 19h30. Mas eu já comecei a gravar desde já, para a gente já trocando, batendo um papo aí. Doutor Rômulo, essa aí nós temos aí a legítima defesa e o chamado cômodos de censo, que o doutor Matheus vai falar com a gente, que é a saída mais cômoda, como no caso de uma agressão injusta, oriunda de um inimputável. Deve a gente procurar evitar a reação, mesmo podendo reagir para cessar a agressão. Não é unânime na doutrina, mas é uma forma de você também evadir-se, sair do local. O doutor Matheus, Professor Martinez. sobre Martinez, boa noite. Da cômodos de censo. Doutor Rapaz, Matheus, está na sala já. Eu estou meio enrolado aqui, porque... Boa noite, pessoal. Eu estou aqui meio enrolado, porque eu estou no computador de minha filha aqui, está aparecendo o nome dela aí, certo? Mas sou eu. Vamos começar assim mesmo. E aí eu caí ao comando do professor Martinez aí para a gente fazer a apresentação. Perfeito. Eu gostaria que o doutor Rômulo, doutor Matheus, o doutor Rômulo está de Minas Gerais, da a comissão de isonomia, porte legal de arma para os advogados. Doutor Rômulo faz parte do nosso grupo, eu estou no grupo também com muita honraria. É uma honraria de Vossa Excelência me deixarem no grupo, né? Um pobre mortal como eu, doutor Rômulo, estar no grupo de vocês, para mim é uma felicidade muito grande. Doutor Rômulo vai dar a palavrinha inicial, doutor Rômulo, para os nossos alunos. Doutor Matheus aqui, que eu quero lhe apresentar depois, que é o nosso advogado também aqui, que está sempre nos prestigiando, junto com o doutor Vivaldo Amaral, doutor Dominique, e doutor Isvaldo, que está conosco aqui também. Vamos lá, doutor Rômulo, por gentileza. O presidente, doutor César, vai entrar da comissão, o presidente da comissão da OAB vai entrar, mas ele está em trânsito, então ele vai fazer uma apresentação e vai ficar nos ouvindo. Doutor Rômulo, conte aí para o pessoal, a vida do advogado corre risco, é perigosa, exige treinamento, legítima defesa, como que é que o senhor nos diz aí? Me conte tudo. E, mais uma vez, é um prazer estar com o pessoal de Minas Gerais. Amo Minas Gerais, viu? Eu quero um título de cidadão de Minas Gerais. Nós já vamos te dar o título de cidadão honorário. Perfeito. Minas Gerais. E da comissão também. Estamos juntos, doutor. Vocês estão me escutando bem? Estou escutando bem. Pois é, pessoal. Meu nome é Rômulo, eu sou aqui de Minas Gerais. Pertenço aqui ao grupo da isonomia, que é uma comissão para a gente fazer o estudo
sobre as possibilidades de um porte de inserir junto no nosso estatuto a isonomia entre juízes, advogados e promotores. O juízo e os promotores, assim que eles passam no concurso, eles já têm essa garantia, por lei, de portar uma arma para legítima defesa. Porque, assim, entre aspas, né, eles são mais vulneráveis do que nós, assim, mas eu não, hoje deu para ver que não é assim. Hoje nós temos muitos colegas que estão desistindo da profissão porque estão sendo ameaçados por comandos aí, né? Grupos, milícia aí, que de alguma forma ficou insatisfeito com eles. Nós temos colegas que estão advogando só de porta fechada, porque não pode abrir também, porque se sente ameaçado. Hoje, toda a classe, tanto civil, criminal, previdenciário, família, tudo hoje tem os seus viés para de um olhar, né? A pessoa saiu insatisfeita com você, você já tem uma pessoa que já não gosta de você, e você não sabe, a mente humana, ela é terrível. A pessoa pode estar ali olhando para você, sim, mas você não sabe o que está passando na mente e no coração daquela pessoa. Então, nós viramos uma, como que eu falo assim, um alvo muito fácil. Hoje é muito fácil, se você quiser matar um advogado, é muito fácil. Você vai no escritório dele armado, pronto, ele não tem arma. Ele não tem uma legítima defesa. Então, hoje, o professor pegou o cômodos para falar da gente dessa defesa e vai também passar o caso dos 2 advogados que foram mortos em Goiás, né? Perfeito. E aqui em Minas Gerais nós temos alguns casos de assassinato de advogados, São Paulo nós temos, Rio de Janeiro, em todo estado nós temos. Cada de 15 em 15 dias, de semana em semana, nós estaremos fazendo uma live aqui, e essas lives, enquanto durar as lives, nós vamos apresentar um caso novo. Nós não vamos apresentar um caso, um caso repetido, é um caso novo. A cada momento, um advogado, ou ele é assassinado, ou ele sofre uma tentativa de assassinato, de homicídio, devido ao risco que nós corremos da nossa profissão. Nós temos aí agora um governo, né, desarmamentista. Se tomar posse, vai ficar mais difícil para a gente conseguir o que nós queremos, mas nós não podemos parar de lutar. Nós temos que lutar do jeito que nós lutamos no governo passado, nós temos que continuar lutando, porque um dia nós vamos conseguir esse porte de arma para o advogado, essa isonomia que nós queremos. O porte de arma não é para matar ninguém, é para defender. Se tiver vindo 5 homens para cima de você e você der um tiro para cima, aqueles 5 homens transformam em rato. Eles cascam fora. Beleza. Doutor Rômulo, que é da Comissão de Isonomia de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Rômulo. Doutor Bruno, que é o presidente da Comissão de Minas Gerais, já está nos ouvindo. Daqui a pouco está conosco, está em trânsito. Eu gostaria, doutor Isvaldo, que foi o nosso... Doutor Bruno chegando aqui agora. Doutor Bruno é o presidente. Doutor Matheus, eu vou pedir só uma gentileza do senhor. O doutor Bruno é o presidente da comissão. E eu, como estou nessa comissão aí, muito honrado de estar no grupo deles, né, de Minas Gerais, que eu amo Minas Gerais, né? Aqui para nós, no passado, eu tive uma namorada aí em Minas Gerais, viu? E eu namorei muito aí, quase casei aí, a mineira quase me deu mas fiquei por aqui mesmo, mas eu amo Minas Gerais, tá? Doutor Bruno, que é o presidente da Comissão de Isonomia de Minas Gerais, vai nos falar, dar uma palavrinha, depois o doutor Matheus, doutor Isvaldo também, eles vão falar sobre a legítima defesa e sobre esse assunto cômodos tensos, que é a saída mais cômoda. E o doutor Matheus tem muita informação para passar para a gente, técnica sobre a legítima defesa. Doutor Bruno, muito obrigado, meu querido. Mais uma vez, me sinto mineiro, viu? Doutor Rômulo já vai me dar aí o título de cidadão mineiro, que eu amo Minas Gerais. Diga, meu querido doutor, pode falar. Está em trânsito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu queria mostrar para vocês onde eu estou aqui, ó. Capital Federal, Brasília. Hoje nós estávamos protestando, né, aqui na frente do quartel. Eu, como cidadão, eu vim aqui para Brasília hoje para poder dar esse apoio para a nossa... Parabéns, doutor Bruno, parabéns. Para a nossa sociedade. Eu estou aqui com o pessoal aqui, eu estou retornando para Belo Horizonte agora, entendeu? A gente já está retornando.
Aí, caso fique ruim aí, vocês me perdoem. Eu estou na estrada. Entendeu? A sua presença é muito boa. E a comissão de isonomia que está com a gente aqui para as questões técnicas, jurídicas. Podem contar com o nosso... Estão aqui na Bahia, viu? Depois a gente vai falar. Pode contar com o nosso apoio. E para começar, hoje eu vou pedir o apoio de vocês, mais uma vez, para entrar no Instagram da Comissão de Isonomia e Porte de Arma, do advogado de Minas Gerais. O professor Martinez, ele tem um link aí, eu vou pedir ele para poder colocar aí no grupo aí. E se puder colocar aí como evidência para o pessoal. O que acontece, gente? Hoje em dia, as redes sociais é muito importante para fortalecer a luta. Hoje, quando a gente quer ver se uma pessoa está engajada ou não, a gente vai nas redes sociais dela. E, infelizmente, o STF já até percebeu isso, tanto é que está cancelando muita gente aí de Instagram, redes sociais. Então, a gente tem que fortalecer as redes sociais dessas lutas. E a nossa luta é em prol da isonomia com o advogado e em prol do porte de arma funcional do advogado. Tá? A comissão, doutor, desculpe, comissão que sem assento? Comissão, isonomia e porte. Sem assento, né? Tudo sem assento. Pessoal, entra aí no grupo aí e começa a divulgar. Isso, divulguem pra gente, porque todos os colegas já sabem, né? A dificuldade que o advogado tem sofrido nos últimos tempos, entendeu? O quanto a advocacia ela está sendo sucateada dentro dos tribunais. A gente perdeu o respeito, a gente perdeu a dignidade da profissão, que é uma profissão linda, maravilhosa. Eu tenho orgulho de ser advogado, eu tenho orgulho de estar dentro da capital mineira hoje, representando os advogados que têm pretensão, não só a pretensão, que têm a necessidade de defender a sua vida, porque muitas vezes o advogado, não só o criminalista, eu gosto de enfatizar isso, não só o criminalista, qualquer advogado, às vezes, tem a necessidade de ter o porte para sua defesa pessoal. Nós lutamos para que o advogado que tenha interesse em ter o porte possa ir na Polícia Federal e fazer o porte funcional, tal qual o magistrado. A lei da magistratura, ela garante o direito ao porte para o magistrado, mas ela não obriga ninguém a portar uma arma. Tá? Isso é muito importante informar, porque hoje o que a gente escuta de conversa é que nós não podemos dar arma para todo mundo, nós não podemos fazer isso. Tá, beleza. Quem tem a necessidade vai poder ir lá tirar o seu porte e executar a sua defesa. Oi. Pois não. Agora voltou, Fernando. Pode falar. Quem tem a necessidade tem que ter o direito legal, por conta de isonomia, de ter o porte de arma. Entendeu? E outra coisa, o porte de arma é uma só das nossas lutas. Nós queremos dignidade dentro dos tribunais. Nós queremos direito de fala real dentro das audiências. Nós queremos acesso aos autos quando a gente peticiona. Tudo isso é necessário para o exercício da advocacia. Sem um advogado, a sociedade não vai para frente. Nós somos defensores da sociedade. Quando tudo está ruim, é o advogado que vai na frente e coloca a sua cara para poder representar o seu cliente. Então, independente da área de atuação, o advogado é importante e necessário. Entendeu? Deixo mais uma vez um abraço aí a todos os colegas, todos que estão ouvindo essa live, e peço para que curtem o Instagram da Comissão de Isonomia. Eu estou em viagem agora, como já falei, eu vou colocar minha câmera, fechar ela, porque aí eu vou conseguir ouvir vocês. Qualquer coisa, só me chama, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui conosco e vamos fazer mais palestras e lives, doutor Rômulo também. Doutor Matheus, agora vai abrir falando sobre a legítima defesa, eu já tinha conversado com ele. Doutor Matheus vai falar sobre a legítima defesa e sobre o cômodos dissensus, que vai cair na prova, viu, gente? Doutor Matheus com a palavra, um grande criminalista, meu amigo, meu irmão, a gente está sempre junto em todas as jornadas e um excelente
professor, um excelente advogado. Doutor Matheus, por gentileza. Boa noite a todos aí. Reitero aí o meu pedido de desculpas por estar saindo o nome da minha filha aí, mas realmente foi porque foi uma coisa de última hora. Mas, enfim, boa noite a todos. Eu me chamo Matheus Coutinho, sou advogado criminalista há mais de 15 anos em Salvador. E estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo aí sobre um tema de grande importância que o professor Martinez está trazendo aí, inclusive para aqueles aí que aspiram a vaga na prova da OAB. Né? É um tema recorrente, é um tema novo na jurisprudência, né? Apesar de já existir um posicionamento majoritário acerca disso, mas vai ser importante porque essa discussão engrandece cada vez mais o nosso conhecimento. Né? Então, estou aqui à disposição de vocês e só vou ficar à disposição do professor Martinez, que vai direcionar aí a minha fala. Perfeito. Doutor Matheus Coutinho, boa noite. Veja só, deixa eu fazer uma colocação. Legítimo, eu queria que o senhor explicasse, inclusive para quem não conhece o doutor Matheus Coutinho, ele foi um dos advogados que, junto com o doutor Vivaldo, do Matheus Meira, aqui em Salvador, fez o júri de Matheus Meira. Iniciou todo o trabalho de Kátia Vargas, ele fez a fase probatória da doutora Kátia Vargas. Então, é uma pessoa extremamente conceituada para falar sobre a legítima defesa. Doutor Matheus, em linhas gerais, o que seria essa legítima defesa? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que seria o cômodos dissensus? Gente, já estou avisando que vai cair na prova. No dia da prova, não me perguntem o que é, porque eu não vou saber. Vou tapar os ouvidos. Tá vendo? Eu amo vocês, coração de coração, mas não vou saber, porque vai estar live aqui. Vou distribuir o gravado para vocês ouvirem. Chega na prova, professor, o que é cômodos dissensus, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Doutor Matheus, primeira palavra, uma linha geral da legítima defesa, base jurídica da legítima defesa, e a segunda, o cômodos dissensus, e a jurisprudência e toda a sua experiência aí. Com a palavra, doutor Matheus. Doutor Isvaldo saiu, gostaria que voltasse. O meu tá travando, não, o meu tá normal, não tá, gente? O meu tá normal, tá? Bom. A gente tá travando? Bom, pessoal, para a gente falar de legítima defesa, a gente precisa nos remeter à teoria do crime, né, para entender de onde surgiu essa excludente de licitude. Né? E quando nos remontamos à teoria do crime, nós sabemos que o crime ele tem uma teoria, ou melhor, a teoria que domina o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que seria aquela teoria tripartite, né, que dá ao crime um fato típico, antijurídico e culpável. Né? Aos adeptos da teoria bipartite, a culpabilidade ela só serve como um mero pressuposto de aplicação de pena, o que, na verdade, não prevalece no entendimento majoritário. Né? Pois bem, quando se fala desse segundo item do crime, da estrutura do crime, que é a antijuridicidade, que é a conduta ilícita, é aquela conduta contrária ao ordenamento jurídico, né? Quando se fala disso, você se remete automaticamente às excludentes de ilicitude, que é o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Então, por que a gente tem essa coisa de remeter às excludentes? Porque as excludentes, gente, elas estão previstas na lei. Né? Quando se fala de antijuridicidade, você não na lei não diz o que é antijurídico. Né? Esse conceito ele é um conceito doutrinário, mas na lei diz quais são as excludentes de antijuridicidade, de tipicidade. Né? Então, a legítima defesa ela surge aí, né, como uma excludente de ilicitude, ou seja, se você estiver amparado por uma excludente de ilicitude, o crime não existiu, não é? Então na verdade, esse conceito é que se adequa à excludente de ilicitude. E na legítima defesa é justamente aquilo que quando existe uma iminência, uma agressão injusta atual, né? E você utilizando moderadamente dos meios, protege direito próprio ou alheio,
né? Você se adequa a isso, ao conceito de legítima defesa, né? Aí você já entra no segundo assunto, que é um assunto que está dentro desse primeiro assunto, que seria o cômodos dissensos. O que é isso, gente? O dissenso, na verdade, é uma opção que o agente, no momento da conduta, né, no momento daquela conduta típica que está ali acontecendo, de uma agressão, na iminência de uma atual agressão injusta, você tem a opção de não revidar a essa agressão, né? Então, observe que isso, dentro de um contexto de legítima defesa, isso é praticamente impossível de se acontecer. Você não vai optar por uma coisa. Isso aí, dentro de uma teoria, realmente seria viável, mas na prática não seria viável. Por que? Aí você pergunta por que não seria viável? Porque o bem em sacrifício é a vida. É somente por isso. Na legítima defesa, o bem que se sacrifica é a vida. Então, você não tem que pensar, você não tem uma opção de responder a isso. Você vai responder, claro que com a conduta moderada, você vai responder àquela injusta agressão. Você está legitimado pela lei para isso. Agora, quando, por exemplo, você vai para o critério do estado de necessidade, o comodo dissenso se aplica perfeitamente. Por quê? Porque no estado de necessidade, você está sacrificando um bem menos importante em prol de um bem mais importante. Observe que você não está falando de vida. Você está falando de outros bens jurídicos, ou seja, pode ser patrimônio, incolumidade física, etc. E tal. É aquela história do cidadão que está com o carro dirigindo e, para evitar matar alguém, ele desvia e pratica um dano em outro carro. Ele agiu em estado de necessidade. Por quê? Porque ele sacrificou um bem em prol de um bem mais importante. Então, observe que o comodos dissenso ele se aplica diretamente ao estado de necessidade, porque o estado de necessidade ele só se aplica quando a situação for inevitável. Na legítima defesa, você não tem essa opção. Não é? Você está diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. Então, você não tem a opção, ou você vai agir ou não. Inclusive, a própria jurisprudência, já entrando nesse tema, ela é praticamente unânime em entender que o agente, no momento da agressão injusta, ele não tem que optar, porque ele não tem esse liame de pensar no que ele vai fazer ali naquele momento. Não é? É praticamente uma coisa que é inexigível ao agente no caso da legítima defesa. Né? Doutor Matheus, Viviane, que é sua fã e minha aluna, ela e o marido é um policial também. Eles dois são pessoas queridas nossas aqui, e estudiosos, né? Porque o marido faz também o curso por osmose, né, Viviane? Faz junto, né? Acaba casal unido, sempre estudo unido. Então, a doutora Viviane quer fazer uma pergunta, levantou a mão para Vossa Excelência. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu tenho a seguinte dúvida. O senhor viu que mataram 2 PRFs no Ceará, se eu não me engano. E viu um policial apaisano em uma moto e matou o andarilho que matou esses 2 policiais. E aí, é estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal? Olha, eu acho que, na verdade, isso é uma questão muito complexa e eu lhe digo que não se aplica a nenhum dos 2 institutos. Por quê? No estado de necessidade, você tem um sacrifício de bem que ele não está elevado ao bem jurídico da vida. Já começa dentro desse critério do estado de necessidade. No caso do estrito cumprimento do dever legal, também não se aplica, por quê? Porque as pessoas têm essa... Isso era uma questão até que eu ia colocar aqui. Quando o policial está no embate e o criminoso ele vem a óbito no embate, ele não está no estrito cumprimento do dever legal, ele está indo em legítima defesa. Tecnicamente, ele está em legítima defesa. Você não tem o dever legal de matar ninguém.
Vou lhe dar um outro exemplo para você visualizar o que seria um estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, um policial que usa a força juntamente com o oficial de justiça para reintegrar uma posse. E ali há uma resistência, há uma lesão corporal, há um dano, há crimes que não sejam, né, crimes contra a vida, você pode sim se adequar ao estrito cumprimento do dever legal. Agora, no embate que há um sacrifício da vida pela outra, tecnicamente se chama legítima defesa. Entendeu? Perfeito. Doutor Matheus está fazendo uma pergunta aqui de um advogado, foi meu aluno, está em Goiás, grande abraço. Vamos passar, está pedindo para passar depois o vídeo do caso dos 2 advogados que mortos no escritório, gente, trabalhando. Eu até queria me consternar. O Matheus vai comentar também aí. Mas um aluno meu que se formou comigo está perguntando, doutor Matheus, quantos tiros ele pode dar? Eu sei que é uma pergunta meio... Ele está fazendo uma pergunta que não se tem uma resposta, porque isso é muito subjetivo, né? Mas Vossa Excelência, com sua experiência, poderá nos falar, doutor Rômulo também. Quantos tiros, doutor Isvaldo, estiver na sala também, os advogados, quantos tiros poderá dar esse advogado quando apontou arma para ele? Professor, deixa eu acrescentar na sua pergunta aí. Quantos tiros e devo esperar o policial no local? Ou deve ligar para 190 e ficar esperando a polícia? Doutor Matheus, Me explica isso aí, doutor. Fala o que é para o meu cliente. Doutor Matheus. Pessoal, na verdade, não existe um critério, neste caso, quando há quando você repele uma injusta agressão com arma de fogo, não existe um critério de quantos tiros. Tecnicamente falando, você deve usar a força até cessar a agressão. Tá certo? Então, você pode estar, por exemplo, em um embate com um indivíduo que ele lhe dá vários tiros, então você vai dar vários tiros também. Né? Então, não existe isso. O que a lei exige é o quê? Quando se fala que você está utilizando moderadamente dos meios, é o quê? É justamente isso, para que você não haja com excesso. Só que esse excesso ele não é quantificado. Você não vai dizer, são 4 tiros, são 5 tiros. Não. É quando você cessou a agressão. Cessou a agressão, não há mais de que você utilizar de força, já que a injusta agressão foi contida naquele momento ali. Então, isso é muito subjetivo. Né? A gente pode estar falando aqui de um tiro, mas você pode estar falando de um embate com um indivíduo fortemente armado, né? Com armas de alto poder de fogo e que você não tem como controlar essa quantidade de disparos. Né? Doutor Matheus, Então, fugindo uma doutor Matheus. Doutor Bruno, doutor Isvaldo, quero que vocês me ajudem. O pessoal está assistindo muita Rádio Júri, muita aí a Rede América Internacional, está ao vivo. Josiel já se levantou e eu vou dar preferência a quem está na sala. Depois eu respondo as perguntas. Se eu não doutor conseguir Matheus. todo mundo, diga, doutor Romulo. Eu vou responder depois. Mas Josiel fez a pergunta, doutor Romulo. Deixa ele fazer a pergunta, Vossa Excelência para responder também, junto, doutor Matheus. Pois não. Eu tenho que equilibrar aqui, né, para ficar uma coisa bem, né, bem diversificada. Doutor Josiel, levantou a mão, Josiel. Cadê Josiel? Sim, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Josiel, prazer falar com você. Que Deus abençoe Jesus, Cristo abençoe você. Sim. Professor, na verdade, agora você vai a pergunta para o doutor Ayla. Eu queria saber se existe hoje... Ayla, não. O nome dele é doutor Matheus Coutinho. Ele é porque ele está com o link da filha dele. Eu estou no computador de minha filha, meu amigo, me desculpe. Esse doutor Matheus trabalha com o doutor Valdo Amaral, a sumidade, fez o júri de Matheus Meira, trabalhou na fase probatória de Cátia Vargas, é um colega, um amigo e irmão. Mas, diga, e nós temos também 2 colegas de Minas Gerais, doutor Bruno César, da Comissão de Isonomia, e doutor Rômulo Antônio. O doutor Isvaldo está presente, porque ele estava aqui, eu dei a palavra a ele, não gostaria de que nenhum colega deixasse de ter a palavra também, e vocês também não deixassem de perguntar. José, faz a pergunta. Doutor Matheus, eu quero saber, a pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber se hoje existe um entendimento jurisprudencial entre os próprios magistrados, porque assim, essa questão do uso moderado dos meios para cessar uma possível agressão a terceiros, buscar salvaguardar o bem maior que a vida. Porém, no caso da aplicação da legítima defesa do cunhado da Ana Hickman,
em que o mesmo, após conter o indivíduo, conseguiu efetuar um disparo com arma de fogo do próprio indivíduo, porém o mesmo acabou indo a júri popular. Por que não se aplicou esse critério do cômodos dissensos e não levou, no caso, não cessou, no caso, o processo e foi adiante, levando mesmo a júri popular? Doutor Rômulo, se quiser falar, depois doutor Matheus. Doutor Rômulo, nosso colega. Doutor Rômulo, nos ouve? Minas Gerais? Estou ouvindo sim, mas pode responder, do colega. Doutor Matheus. Josiel, boa noite. Veja bem, Josiel, é muito complicado dentro de uma cena como essa, você se comportar de uma forma uniforme, você entender que aquilo ocorreu daquela maneira, né? O que ocorreu ali, na verdade, foi um entendimento, né? Que, na verdade, é o entendimento que prevalece dentro da jurisprudência, que é o quê? Que você não tem como, diante, por exemplo, naquela situação, além disso, teve um embate físico antes. Observe que não foi uma situação diferente, que o cidadão estava armado, ele estava armado, e aí houve. Não foi isso, né? Então, quando há esse entendimento que o cômodo dissenso na legítima defesa não é aplicável, na verdade, ele não é exigível ao agente a agir dessa forma, foi aquilo que aconteceu ali, não é? A jurisprudência, é isso que eu digo, a jurisprudência com relação à legítima defesa, ela é unânime, praticamente unânime. Eu pesquisei, acórdãos aí, pelo menos de 20 tribunais diferentes, todos têm o mesmo entendimento, que no caso da legítima defesa, o cômodo dissenso, ele não é exigível ao agente, justamente porque há um sacrifício de um bem, que é a vida. Né? O entendimento é justamente esse. Você não tem como optar, naquele momento, em sacrificar um bem ou deixar de sacrificar um bem. Você está sacrificando um bem ou pelo seu bem ou pelo bem de um terceiro. Porque pode não ser você, mas pode ser um terceiro, e você pode estar na zona de, naquele momento ali, você agir em favor do terceiro. Você está legitimado também. Entendeu? Então, é justamente isso. A grande questão é que tem que se entender é que na legítima defesa não há que se exigir do agente o cômodo dissenso. Você não pode, aliás, é praticamente impossível você pedir isso. Né? A não ser que você esteja falando assim absurdamente, é um doente mental, o cara veio para cima de você. E mesmo assim, a lei não exige que você haja dessa forma. Você age dessa forma por uma faculdade sua. Mas isso não quer dizer que a lei determine que você haja dessa forma. É isso que precisa ser entendido. Vou até aproveitar, doutor Matheus, a sua belíssima explanação, falar para Josiel. Josiel, é o seguinte, você tem, logo depois que comete crime, um inquérito policial. O doutor delegado, vai fazer o primeiro juízo de valor. Ele vai indiciar ou não. Ele pode indiciar. O Ministério Público vai avaliar se vai denunciar ou não. O juiz depois vai receber ou não a denúncia. E no final tem que a gente faz o júri nas duas fases. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase e a segunda fase do júri. E que na primeira fase tem a pronúncia ou não. Então ele foi, no caso, absolvido sumariamente, doutor Matheus, no caso do Liana Hickman. Mas já sofreu muito, porque teve indiciamento, isso. Teve o Ministério Público denunciando. Na verdade, ele sofreu o processo, né? Iniciando o processo, passou a primeira fase toda, para no final ter aquela sentença que sofrimento um cidadão de bem passa pela legítima defesa. Depois, agora não, eu gostaria de apresentar a vocês o meu projeto que põe fim a qualquer tipo de excesso em legítima defesa. Ou é legítima defesa ou homicídio, mas é outra oportunidade. Eu quero dar a oportunidade também, doutor Rômulo, para poder falar aí, doutor Rômulo, inclusive está muito engajado no caso dos irmãos eles eram irmãos, não sei, os advogados de Goiás, doutor Matheus também estudou os advogados de Goiás. Doutor Rômulo, como foi a morte desse advogado de Goiás? O que o senhor pretende falar também para a nossa live aqui? Doutor Carlos, você poderia adiar a minha explanação só uns 10 minutinhos? Posso, perfeitamente. Surgiu um imprevistinho aqui. Beleza, tá tranquilo. Doutor Matheus, continuando aqui a nossa explanação,
nós temos uma pergunta aqui para Vossa Excelência. No caso da legítima defesa, né, do cunhado de Ana Hickman, ele está me perguntando, está confusa a pergunta aqui. No caso do cunhado de Ana Hickman, ele foi considerado legítima defesa, e só na primeira fase que que ela foi recebida, certo? Caberia indenização a ele? Boa noite, Carlos Passos. Muito obrigado pela sua presença. Carlos Passos é um grande acadêmico, já passou a primeira fase da horta no 9º período, e eu estou orando por você, por George e por Leandro, né, para que vocês três possam honrar nossa instituição e passar na segunda fase. Matheus, você entendeu a pergunta, doutor Matheus? No caso, ele está perguntando se ele, depois disso, ele cabe a indenização contra a ação do delegado, contra a ação do Ministério Público. Cabe. Mais completo. Cabe. Por que cabe? Porque, na verdade, no caso dele especificamente, ele foi absolvido por uma excludente de licitude. Então, quando você exclui o crime, você praticamente o crime deixa ele deixa de existir, né? E ali aquele fardo que você carregou, aquele processo que você respondeu, né? Aquilo sim pode gerar um dano moral e a pessoa pleitear contra o Estado. Não é contra delegado de polícia, nada disso. Dano moral se pleiteia contra o Estado. Se o Estado entender que houve uma culpa de terceiro, ele pode pedir em regresso àquele agente que eventualmente agiu com dolo ou culpa e causou dano. Mas se aciona o Estado federado ao qual aquele agente é vinculado. Se for União Federal, União Federal. Se for Estado mesmo, Estado mesmo. Se for município, município. É sempre assim. Eu estou dizendo, em se tratando de dano moral. Perfeito. Está tendo outra pergunta também aqui, está enxurrada de perguntas. Muito obrigado aí à Rádio Júri pela audiência. Muito obrigado ao Ocidental TV. Muito obrigado à Rede América Internacional.com pela audiência. A outra pergunta aqui, que não está... Tem várias perguntas sobre legítima defesa putativa. O que é que o doutor nos diz sobre legítima defesa putativa? Vamos lá. Bom, eu estou lá no sítio e aí dou um tiro pensando que é um gato. É uma legítima defesa que era um rapaz ali para entrar. Imaginária. Falhou um pouquinho. Dá para repetir? É uma legítima defesa imaginária. Né? Você imagina... Não, a legítima defesa putativa, ela não é uma legítima defesa real, né? Porque o que é a legítima defesa real? É a legítima defesa que ocorre com um fato que está, de fato, ali ocorrendo. Essa é a legítima defesa real. A legítima defesa putativa, o agente imagina estar acobertado. Primeira coisa, acobertado por essa excludente e imagina que ali há uma iminência de estar acontecendo uma agressão injusta. Então, diante disso, é por isso que, nesse caso, né, é muito complicado injúria, até porque há uma liberdade maior do jurado em decidir isso, né? Como nós discutimos, inclusive, na live anterior, mas isso depende muito de um material probatório muito robusto para que você chegue a uma legítima defesa putativa, né? Seja por prova testemunhal, se você tem uma filmagem, né? Alguma coisa que realmente legitime aquilo ali, porque é uma tese, inclusive, de cunho doutrinário. Não existe legítima defesa putativa no Código, né? A legítima defesa do Código é a legítima defesa real, é aquilo que está acontecendo ali concretamente, o agente realmente age daquela forma. Não sei se eu atendi o que o senhor perguntou, professor. Perfeito. Agora está surgindo outra pergunta aqui também. No caso da agressão injusta, ela pode ser considerada verbal ou é só física? Não. Nesse caso aí é a agressão física. Agressão verbal, não. Agressão verbal, você tem os meios próprios, né, de repelir eventualmente numa ação penal privada, uma queixa-crime. Né? Agora, de repente, se for uma injúria racial, uma coisa mais grave, uma denúncia do Ministério Público, né, que são crimes mais graves,
né? No caso de verbal, mas na legítima defesa só se aplica a agressão física. A agressão injusta é a agressão física. Perfeito. Meu amigo Adailton, faça a pergunta aí, meu amigo Adailton. João Vitor, Viviane, o que é que vocês acham? Aproveitar o doutor Matheus aí na legítima defesa. Está sendo rica a live, né? De conhecimento, né? Diga, Adailton. O professor, o colega está aqui questionando se a legítima defesa só é a questão do excesso, só se for de uma pessoa comum para outra. Aqui a questão é policial, né? Se o policial pode cometer excesso. Doutor Matheus. Adailton, olha, veja bem, se você for olhar para um critério de análise do artigo, qualquer indivíduo pode sim cometer um excesso, né? O que vai depender, geralmente, é a circunstância de fato. Foi aquilo que eu falei. Está cortando um pouquinho, doutor Matheus, está cortando um pouco aí sua fala. Repetir. Está cortando um pouquinho sua fala. Doutor Matheus, nos ouve. Doutor Matheus parece que congelou um pouquinho, né? Aí, gente. Doutor Matheus, pode repetir, por gentileza? Quem está falando aí? Quem está falando para a gente cortar o microfone? É o meu, professor. Perdemos a conexão com o doutor Matheus, né? Mas eu lhe digo, Adailton, que qualquer cidadão, eu reitero aí o que o doutor Matheus estava falando, doutor Matheus perdeu a conexão, daqui a pouco ele vai tentar se reconectar conosco, se Deus quiser. Já estou aqui, mas eu lhe digo, professor. Acompanho o que o doutor Matheus falou, qualquer cidadão pode cometer excesso. Mas o doutor Matheus vai concluir. Isvaldo depois vai fazer uma pergunta, e o doutor Rômulo já voltou também para falar. Então tecnicamente... Foi um absurdo lá em Goiás. Tecnicamente, o policial e o cidadão, eles têm a mesma regra. O que acontece é o seguinte, o policial existe, inclusive, foi até bom você ter falado isso, porque, por sinal, eu estava lendo até um artigo hoje falando sobre um renomado autor doutrinário falando sobre isso, que as forças policiais, apesar de se adequarem a essa regra, ela tem uma dinâmica diferente, muitas vezes, de ser interpretada até pelo próprio juiz. Né? Por quê? Porque você, como policial, não pode se equiparar ao cidadão comum, na visão dele, por quê? Porque você é o braço do Estado. Então, você não pode ali se equiparar ao cidadão comum, é porque você tem você tem o Estado, você é o braço do Estado, a força policial. Eu digo de uma forma geral, né? As polícias civil, militar, né? Judiciária ou não, né? Então, ele entende que, na verdade, há uma zona híbrida aí que não seria legítima defesa, estado de necessidade tampouco, né? Mas que a força policial é uma coisa diferente de se analisar isso. Né? Justamente porque a própria atividade que o indivíduo exerce. Né? Você sempre está sob risco. Né? Você, por exemplo, numa situação como essa, como é que você vai exigir? É o que o professor Martinez aqui... Quando você vai, por exemplo, levar uma tese para o júri de uma inexigibilidade de conduta diversa, né? Que você quebra um dos pilares da culpabilidade, e se essa tese for acolhida, isso é muito comum com policiais, por isso. Porque como é que você vai exigir do policial outra conduta ali naquele momento do embate? Né? O policial ele já é hostilizado pelo crime organizado por natureza. Né? Então, ele chegou ali, o cara... Como é que você vai exigir? Qual é a conduta que você vai exigir do policial se não revidar ali no momento? Né? Então, existem muitos, doutor, infelizmente, membros do... Oi, pode falar, meu. Estou ouvindo. Doutor, eu sou policial civil e estou aqui agora em frente a uma ocorrência que foi hoje às 3h15 da tarde, 3h30. O policial foi baleado no braço, ali na Santo Antônio, ali, descida do São Gonçalo. Como o cara pode ter como ele pode reagir e ainda se preocupar com legítima defesa? Ele vai querer atirar também. Não tem limite para isso.
É instintivo, Adailton. O ser humano, a legítima defesa, ela é um instituto que está na lei, mas é uma coisa que é instintiva do ser humano. Não é? Momento que ele vê que realmente a vida dele está em risco, ele vai fazer de tudo para repelir isso. E, se for possível, ele vai matar. Entendeu? Então, isso é praticamente instintivo do ser humano. Desde os primórdios, das primeiras, né, que o homem ainda se organizava em sociedade, isso já era legítimo. Por quê? Porque isso é um instinto natural do ser humano. Se você vai ser atacado, você vai ter o risco de morrer, claro que você vai repelir. Se você vai ver um filho seu, um amigo seu ali que está sendo, e você vai agir em favor do terceiro de uma forma legítima, claro que você vai agir. Você vai deixar de agir? Não, você vai agir. Você não tem outro, você não tem por que ele exigir. O que é que vai exigir de um policial? Né? Então, é por isso que o policial, dentro dessa ótica desse autor que eu li, e eu concordo, né, tem que ser diferenciado. Né? O cidadão, muitas vezes, você pode exigir, talvez você pode exigir, porque o cidadão ele não tem o dever legal de estar ali combatendo o crime. Né? Então, mas o policial não. Então, tem determinadas coisas que você não tem como exigir o que o policial haja daquela forma. O colega está perguntando, mas o juiz cobra, Mas é isso que eu ia dizer. Infelizmente, amigo, você sabe o que acontece? Que eu não estou agravando a magistrada, a membros do Ministério Público, ao contrário, são pessoas que eu tenho um excelente relacionamento, conheço quase todos e tenho um excelente relacionamento com todos. Não estou aqui falando mal de ninguém. Mas tem muita gente que não conhece a realidade da polícia. Precisa conhecer. Entendeu? Eu advogo há 15 anos, eu sei o que é polícia. Mas talvez tem juiz que não sabe, tem promotor que não sabe, que passou em um concurso, está ali trancado há 20 anos, mas não sabe o que é. Então é muito... E outra coisa, tem mais. A responsabilidade que um juiz desse carrega é muito grande. Por quê? Porque ele tem um poder muito grande na caneta. E muitas vezes ele pode destruir uma vida porque uma coisa que ele interpretou ao modo dele. Que ele não teve vivência. Muito subjetivo. Para enfrentar aquilo, certo? Porque você tem que ter vivência e experiência. Por isso que eu digo, para ser juiz, você tinha que ser advogado pelo menos 10 anos. Aprender o que é o direito. Porque você chega com um juiz aí, o cara não sabe o que é a realidade de um policial. Ele não sabe o que é um AR, um auto de resistência, ele não sabe o que é. Não adianta você vai dizer um cara desse que nunca viveu isso. Então, é muito perigoso. Aí, quando você já pega juízes mais experientes, pessoas que já tiveram outras profissões, já têm uma idade mais avançada, né? Até a própria vida ensina. Mas você pega um juiz novo desse, é um perigo, rapaz. Que ele vai agir, ele vai querer agir sempre dentro da lei e, muitas vezes, ele tem que interpretar o caso a caso, principalmente quando se trata de policial. Entendeu? Então, né? A situação então, é complexa. Às vezes, é muito complexo, porque ele entra no campo subjetivo de decidir, muitas vezes, no afã de decidir, não pensa e prejudica uma pessoa. Entendeu? E, você não está respondendo para mim, não. Inclusive, em uma situação legítima. Eu já vi policiais serem excluídos em uma situação legítima. Não pense que é incomum isso ou não. Isso é comum. Você não está respondendo só a mim, não, viu, doutor? Tem uma galera, estou de plantão, tem uma galera aqui, todo mundo perguntando. Pode perguntar aí, gente. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aí, viu? Nós somos uma polícia. Grande abraço, professor Martinez, viu? Adailton aqui, querido, viu? Aqui na faculdade. Diga a eles aí, viu, Adailton? Você é querido. Só tira 10, diga a eles aí. Só tira 10, só vive estudando. Mas nós estamos com a polícia, diga a eles. Viviane também, seu esposo. Tamo junto. Só para concluir aqui, professor, por isso que muitas vezes eu não me indisponho com ninguém. Olha como é diferente. Eu não me indisponho com ninguém. Agora, também, eu não abro mão dos meus direitos. E não abro mão mesmo. Não abro mão mesmo. Martinez sabe como é que eu sou em audiência. Tem juiz que tosse. Não estou nem aí, problema dele.
Eu estou ali para fazer o meu trabalho. E se ele quiser fazer diferente, ele vai fazer diferente. Não tem problema. A gente vai para o tribunal e anula. Acabou. Acabou. Mas é uma Você luta, não quer viu, Matheus? Não é fácil, não. É uma luta grande, viu? Tribunal e Adailton, anula. é uma luta grande, viu, irmão? Porque Do advogado. Não é fácil, não. Existe a questão, às vezes, o que eu estou querendo dizer é isso. Aqui não é uma fala arrogante, aqui é uma fala combativa, é diferente. Não é? Infelizmente, o doutor Bruno, aí, há poucos instantes, falou uma coisa importante. O advogado hoje é hostilizado, o advogado hoje não se respeita advogado mais. Antigamente, eu me lembro, meu avô é advogado, eu estou com 43 anos, eu era pequeno, meu avô era advogado naquela época. Porra, o advogado era tido na sociedade como um juiz, era respeitado como um juiz, como um promotor de justiça, entendeu? Como autoridade. Rapaz, hoje é um negócio complicado, principalmente dentro do judiciário. Né? Então, eu não abro mão disso. Isso não quer dizer que eu sou arrogante, eu sou combativo. Entendeu, doutor Rômulo? Doutor Rômulo, com a palavra. Doutor Rômulo, e os advogados têm sofrido muito em Minas Gerais? Vamos daqui a pouco ao caso dos dois advogados mortos em Goiás. Um abraço e aí, Adailton, pessoal da Polícia Civil aí, viu? A polícia, Tamo junto. porque sem a polícia a gente não pode conviver em sociedade. Descobriu um dos mandantes e já está preso, porque ninguém vai agredir advogado. Eu sou do Fórum da Defesa da Integridade dos Advogados. E estamos atuando no Brasil todo, já com a Comissão de Minas Gerais, porque ninguém vai agredir advogado, ficar impune, não vai ficar. Passamos na live passada o caso da advogada do Rio de Janeiro, que lutou, abriu a mão e lutou contra o rapaz que estava com a arma, recebeu 3 tiros. E vamos passar o caso também hoje, 2 advogados mortos, e a polícia de Goiás está de parabéns, com a baiana também, já descobriu e já tem um na cadeia, me parece, o doutor Matheus também fala sobre isso. Doutor Rômulo, sobre o advogado e sobre sua legítima defesa, me conte aí. Como é que está em Minas Gerais e a gente precisa cada vez mais se unir para que o advogado tenha esse direito líquido e certo, por isonomia, com o seu porte legal de armas, é o que eu defendo também para a sua legítima defesa. Doutor Rômulo, de Minas Gerais, Comissão de Isonomia de Minas Gerais, doutor Bruno também está nos assistindo, que é o presidente também. Muito obrigado a Minas Gerais, mais uma vez, mineiro de coração. Professor Martinez, diga, meu querido. Pessoal, vocês que entraram depois, meu nome é Rômulo Cruz, eu advogo aqui em Minas Gerais. A diferença dos advogados daqui pelos de São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo e daí por diante, não é diferente, não. Como o doutor Bruno falou, né, nós estamos um pouco, tá, gente? Nós não estamos totalmente desrespeitados, não, mas um pouco na decadência. Como o senhor Adailton é militar ou civil? Civil. Civil, né? Pois é, assim como a Polícia Civil passa os problemas dela, né, com alguns casos, a PM passa, a PRF passa, nós também passamos, juízes passam, promotores passam, mas nós advogados e policiais, no caso, a nossa profissão hoje, como de risco já é conhecida, a situação nossa está complicada. Vocês ainda têm tá acima um pouquinho, porque vocês têm um porte funcional, vocês podem andar com ele onde vocês forem, devido até ao risco da profissão de vocês, o civil e o militar, o Ministério Público e o juiz. Agora, nós advogados, por enquanto, a gente não tem essa credibilidade em lei ainda para a gente, mas nós vamos conseguir. Quem sabe minha filha está com 12 anos ali, ela com certeza ela deve trilhar esse mesmo caminho, não sei se ela vai chegar mais para cima do que eu, mas por aí afora, quem sabe ela já vai conseguir isso, né? Daqui uns tempos. Mas aí, no caso dos advogados de Goiás lá, eu creio que talvez se eles tivessem, eu não sei, de repente eles poderiam ter, e eu não sei se tinham porte de arma. Mas eu acho que não, porque tinha 2, né? De repente, para matar uma pessoa, um tiro só, conforme for a região que pegar numa pessoa, não vai matar a pessoa. Às vezes vai acender mais a adrenalina da pessoa para ela lutar contra a morte, né? E se tiver uma faca, ela vai, igual a advogada lá do Rio,
de cara ela já partiu para cima do cara, levou tiro, mas não morreu. Se ela tivesse lá panguando lá na cadeira lá, o cara tivesse, né, entrou na disposição de matar, porque a partir do momento, quando uma pessoa, a não ser as forças de segurança, a polícia civil, militar e os demais forças de segurança, quando vocês tiram uma arma, a primeira intenção não é atirar. A primeira intenção, opa, aqui ó, você está preso, mãos ao alto. Se for num tiroteio, é claro, vocês vão tirar e já está pronto o uso ali. Mas ao primeiro momento, vocês vão alertar a pessoa, opa, aqui ó, a polícia, mão no muro aí, mão para trás, perna aberta, fica na sua aí. Não põe a mão no cinturão, pôs a mão no cinturão, pá, pronto. Né? É assim, eu creio que deve ser assim. O cara colocou a mão debaixo da blusa, você tá com o revólver na mão, você vai esperar ele arrancar alguma coisa? Não vai. Aí depois, né, doutor Matheus, né? Matheus Coutinho. Doutor Matheus, Isso. aí depois vai vir o processo para ver se realmente o policial matou, porque o cara queria, ou o policial feriu ele com disparo de arma de fogo, porque o cara colocou a mão na cintura. Aí vem um devido processo legal, e tá certo, tem que ter um processo legal mesmo, né? Para inocentar o policial. O cara enfiou a mão na cintura, o cara vai esperar ele arrancar alguma coisa ali. Aí vem o processo legal, corregedoria e por aí afora, e lá na frente vai ver que o policial estava certo ou não. O cara pôs a mão na cintura lá porque ficou nervoso, sei lá, mas de todo jeito foi uma tentativa de legítima defesa do policial. No meu caso, se eu estivesse na defesa, eu ia, com certeza, alegar isso. Mas aqui o caso do advogado, dos advogados lá. Se eles tivessem um porte de arma, a hora que o cara entrasse, apesar que eu não sei se vocês viram a aparência do meliante, o cara não tem aparência de vagabundo tatuado na cara, não. Pelo que eu vi na foto, o cara tem uma aparência até boa, né? Então, ele chegou lá, talvez ele não sei se chegou com a arma na mão, ou se ele estava conversando e arrancou a arma e já atirou. Eu não sei como que foi, não tive acesso ao processo para me ver como que foi isso. Mas creio eu que sendo dois advogados, e talvez se eles tivessem uma arma ali a pronto uso, o desfecho poderia ter sido diferente. A OAB montou em cima, um dos atiradores, né? Já está preso, foi 30 e poucos anos de prisão. Já teve júri, já teve júri dele, já? Já teve júri? Já foi preso, um já está condenado. Pelo júri. Já está condenado, Sim, já teve. E aí parece que teve namorada envolvida, teve o fazendeiro. Olha, pessoal, e esse cara não era criminalista, os advogados, hein? Era um processo civil, portanto que estava litigando ali uma posse de uma fazenda. Isso daí para tirar toda a expectativa, não advogado criminalista, não sei o que tem, todos nós, a situação é complicada para todos nós. Eu não sei vocês aí, o doutor, eu vou chamar já de doutor Adailton aí, com certeza os inimigos dele já é declarado, os inimigos dele é declarado. Agora, os nossos, às vezes, não. Às vezes nós fizemos uma defesa, alguma coisa, a pessoa não gostou, ou foi em outro colega, né? Devido à falta de ética, o outro colega pode falar assim, se tivesse andado por esse caminho aqui, ó, não tinha sido condenado, não sei o que tem, porque tem pessoas que não é de Deus, né, gente? Em toda profissão, vocês sabem disso, tem pessoa que não é de Deus. A pessoa vai te queimar, vai tentar, né, te queimar o filme do outro por estar na pessoa mesmo. Então, nessa questão aí, nós, mais uma vez, nós vimos que nós, advogados, nós somos merecedores da legítima defesa e da isonomia com juiz e promotor. Perfeito, doutor Romulo. Doutor Romulo, doutor César, vamos precisar de Vossa Excelência, doutor Matheus está engajado para trazer a comissão aqui para a OAB da Bahia, está em contato, depois a gente vai pessoalmente, no privado, conversar. Pessoal, nós pode contar comigo aí, doutor. Para não passar de 1 hora, mas eu vou contar um caso aqui, eu gostaria que vocês examinassem esse caso. Nós estávamos aqui em Vilas do Atlântico, e do outro lado tem aquelas telhazinhas de plástico, né? É plástico a telhazinha, não sei, é um plástico duro, rígido, e o pessoal rouba muito. 2 horas da manhã, o cara
tirou aquelas telhas na frente, né? Não foi da minha casa, não, foi de uma barraca, né? Tirou e botou na cabeça e saiu com ela andando. Aí eu fui treinado no Exército, sou reservista, e a gente é todo comedido com referência à arma. Fiz vários cursos para treinamento, estou todo comedido. Aí eu tenho também chumbinho, tenho armas de gás, uma série de coisas. Aí minha esposa falou, por que você não dá um tiro de gás? Você não dá um tiro? Eu faço uma pergunta, eu não fiz nada. Liguei para o 190, e aí, Adailton, eu quero fazer essa crítica, né? O 190 procurou saber se ele era alto, magro, que idade ele tinha quantos homens lá e coisa e tal. E a polícia chegou 4h30 da manhã, quando ele já estava andando pela rua, em um país, eu já vi isso, com uma telha roubada desse tamanho, enorme, pela cabeça, ele levou para casa, tá? Isso é um precedente péssimo, porque daqui a pouco ele vai querer entrar lá em casa. Só que lá em casa é um detalhe, eu sou comedido, mas pisou lá, vocês avisam logo. Vocês todos são bem-vindos, né? Matheus dando risada. Professor Martinez, eu sou seu aluno, não tem problema. Aí eu abro o coração para vocês, sou seu amigo e tal. Agora, não precisa se avisar, não, porque vai levar é bala. Agora, veja só, eu não fiz nada, porque me lembrei das lições do Exército e tal, sou advogado criminalista, eu digo, o que é que eu posso fazer? Um tiro de .45, um tiro de .40, um tiro de 9 milímetros, tudo isso eu poderia estar ao meu alcance. Um chumbinho, uma gás, um pro alto. Eu pergunto a você, Matheus, meu querido amigo, a gente está chegando no final da live. Se eu tivesse dado um tiro de chumbinho nas costas dele, tivesse caído, ou um tiro com arma de fogo, eu estaria em legítima defesa? É só um pensamento meu, que a live é bom para a gente pensar, né, Daí? Pensar nas circunstâncias e nos controlar para agirmos corretamente, que nós somos juristas. Nós precisamos ter esse controle e saber as consequências, que a gente deve evitar ao máximo qualquer cena de crime. Crime para a gente é ruim. Acaba com a nossa vida, nos prejudica, é um fardo, como o doutor Matheus falou. Doutor Matheus, atirando de chumbinho, ou atirando com a 9 milímetros, eu estaria em legítima defesa, ele roubando? Porque para a polícia descobriu, viu, Dailton, não é nada contra vocês, não. A polícia 90 não resolveu zero. Olha, a questão do calibre da arma, ela primeiro está ligada à questão da autorização do porte. Eu tenho autorização de todas do Exército. Por exemplo, eu que não sou policial, eu tenho algumas restrições de portar algumas armas que os policiais portam. O calibre daquela arma, eventualmente, eu não posso portar. Como tem um calibre exclusivo das Forças Armadas. 9 milímetros, por exemplo, é um calibre de uso exclusivo das Forças Armadas. Não, mas, Matheus, me permita corrigir você aqui agora. A partir dos decretos presidenciais do atual governo, os calibres até .45 são permitidos para os CACs, para a defesa pessoal. Tudo bem, mas você está falando do decreto. Tudo bem. Registrado no Exército. Estou falando pelo Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é isso aqui. O decreto, na verdade, ele é uma medida que pode ser uma medida temporária. Sim, mas para quem já adquiriu... Pode ser revogado. O que eu estou querendo dizer... Para quem já adquiriu, já tem o direito adquirido, né? Vamos ver daqui para frente. Sim. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: atirando nesse rapaz que está roubando, eu estaria com alguma excludente de licitude ou não? Depende da situação. É muito complicado você, dentro de uma pergunta como essa, você tem que primeiro analisar qual foram as circunstâncias de como isso aconteceu. Porque, por exemplo, você vai dizer, um tiro nas costas. Sim, mas um tiro nas costas pode ter tido um embate corporal, que no momento que o cara caiu no chão, ele atirou, pegou nas costas do cara. E aí? Você está em legítima defesa. Entendeu? Principalmente se o cara se for um cara que tem um corpo mais avantajado do que o seu, por exemplo. Você está em legítima defesa. Entendeu? Então, essa questão por exemplo, o disparo de arma de fogo, como diz, a medicina legal diz, o corpo fala. Não é? O corpo, o perito, ele é muito... O corpo, ele fala. Verdade, o corpo fala. Forma, a posição que ele caiu, de que forma que ele caiu, a distância que ele caiu, entendeu? Tudo isso diz para a perícia, desde quando o local seja preservado. Né? Porque o grande problema é que muitas vezes o local não é preservado. Perfeito. Aí a polícia chega e já encontra uma cena de crime alterada. Então, isso pode contribuir
para que a perícia não chegue a uma conclusão exata. Mas se a perícia pegar exatamente como o corpo está ali, o corpo fala. Isso é um ditado que quem é da polícia sabe o que eu estou dizendo. É verdade. Meus queridos, eu gostaria agora, já que nós estamos já chegando a 1 hora, e acho que foi muito rico, a gente vai, doutor Rômulo, fazer uma outra live mostrando o caso do pessoal lá de Goiás, os dois, vamos fazer cada vez essa live, certo? Nós estamos chegando a 1 hora para não ficar muito cheio. Eu gostaria das considerações finais aí, saber se vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação, depois as considerações finais do doutor Bruno, doutor Rômulo, doutor Matheus, Adailton aí, que foi também... Deixa eu fazer uma pergunta. Boa noite. Rita, Isvaldo, que não falou nada. Deixa eu fazer uma pergunta, é isso. Então, Isvaldo, vá. A pergunta para os participantes é o seguinte: falando de legítima defesa putativa, eu me lembrei de uma situação que ocorreu passando na televisão, bem, alguns anos atrás, de uma incursão que a polícia militar foi fazer no Rio de Janeiro, troca de tiro com marginais, e em uma dessa, o policial avistou um cidadão de longe, em cima, na laje, e ele atirou no indivíduo e matou. Mas só que depois foi se verificar, o indivíduo ele estava com uma furadeira na mão. A câmera, depois da reportagem, aí que realmente verificou que era uma furadeira aí, e enquadra assim, legítima defesa putativa? Essa situação? Perfeitamente, Isvaldo. Perfeitamente. Isso aí é até um exemplo, viu, professor Martinez? Um exemplo real que pode se aplicar um exemplo acadêmico, perfeitamente. O policial, ele estava, observe bem, ele estava numa zona psicológica alterada, porque ele estava num local de confronto, não é isso? E ele avistou um cidadão com uma coisa com um objeto que se assemelha a uma arma. Não é? Você, a depender da distância que você olhar o cara lá, você vai pensar que é uma arma que está na mão do cara. Então, foi isso que eu falei lá atrás, é justamente essa coisa imaginária de você imaginar que está agindo dentro da excludente que pode ser acatado como defesa putativa. O doutor Rômulo aí, ele falou uma coisa também interessante, o cidadão que bota você dentro de uma abordagem, por exemplo, o cara vai a mão à cintura. Foi pegar o celular, foi pegar a carteira, negativo. Se o policial ali, naquele momento, o cara é suspeito, ele está enquadrado ali, o cara foi botar a mão na cintura, ele atirou, ele está legitimado. No meu entendimento, tá. Não é? Se ele deu a ordem legal, mão na... Certo? Ele vai ali fazer a averiguação, né? Se não tiver nada, tudo bem. Né? Agora, o cara descer a mão no momento da abordagem, eu já acho um pouco... Né? Temerário, né? Temerário. Perfeito. Meus queridos, só alguma pergunta mais? Estamos chegando ao nosso final da nossa live. Eu vou deixar para passar o vídeo dos advogados mortos em Goiás. Já comentamos aqui o caso. Vamos fazer outra live também, doutor Rômulo, viu? Conto com Vossa Excelência, que abrilhantou também o nosso trabalho, doutor Bruno, faltou o doutor Agnello, essa comissão de isonomia aí de Minas Gerais foi maravilhosa aí, nós estamos juntos aqui para fazer a nossa também. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Adailton, João Vitor, Rita, Josiel, Isvaldo? Quer fazer alguma colocação, alguma coisa? Cadê Viviane? Viviane saiu? Será que foi a legítima defesa que ela foi fazer, Viviane? Viviane saiu. Cadê Viviane? Professor, nós estamos aqui na delegacia de homicídio. A gente é quase um perito, que a gente, quando vai para o local do crime, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu. Porque os caras atiram muito. Eu cheguei em lugares que tem mais de 200 munições, 300. Eles atiram até acho que acabar a munição de todos eles. Então a gente acompanha o perito. Está junto com ele lá olhando as coisas. Um crime fácil, comum, não, né? É 1 ou 2 dias. A gente está aqui esperando. Tomara que não aconteça. A gente está esperando acontecer um homicídio para a gente sair. Aí quando a gente chega nesses lugares aqui, já está a bagaceira pronta. Né? A gente acompanha os peritos. Pessoal, amanhã... Perfeito. Amanhã vai sair um caso na televisão que uma aluna minha, ela tem, aluna que todos conhecem, a Arlete, ela tem uma filha que é advogada. E ela foi chamada, advogada criminalista. E um dono de uma concessionária, eu não posso falar ainda, porque vai sair no jornal amanhã, possivelmente, ele possivelmente pegou 500 carros, negócio de consórcio, esse negócio todo, e não entregou esses 500 carros.
O pessoal foi para lá para bater nele. Ela foi chamada. Quando ela chegou, disse que era advogada, bateram nela também, me parece. Houve uma agressão contra ela. Ela deu queixa na polícia, nós estamos acompanhando, e eu quero dizer a Arlete, que a nossa colega, jovem colega advogada, que o nosso fórum de integridade dos advogados está à disposição. Nós não toleramos agressão ao advogado, nem psicológica, nem física, e nós atuamos sim em defesa dos nossos colegas, nossos advogados. Né, doutor Romulo? Com certeza absoluta. Você vê que absurdo é uma coisa, a advogada ir para trabalhar, quando ela disse que era advogada do rapaz, entendeu, Dailton? Bateram nela também. E o caso deve estourar amanhã, porque é uma concessionária de grande porte, deve estourar amanhã. Vamos aguardar para a gente acompanhar nos meios de comunicação. Não sei se vai sair, não sei se eles vão abafar, mas vai acompanhar. Eu me coloquei sempre à disposição dela e me coloco sempre à disposição dos advogados na defesa da sua integridade física e psicológica. Nós vamos fazer 1 hora já de live para não ficar muito grande, o pessoal assistir o vídeo depois. Como? E eu gostaria de deixar a palavra franqueada, aberta para vocês aí, para a gente encerrar. Doutor Martinez, briga entre palavras e não há homens. É verdade. Infelizmente. Vocês lembram disso, né? Beleza. Então, pessoal, a live hoje foi produtiva demais. Professor aí, Matheus, né? Top Matheus, demais. O Adailton também, por trabalhar na segurança pública, fez uns comentários maravilhosos. A pergunta da Viviane. Teve um outro aqui também que fez uma pergunta aqui boa demais. Não sei se foi o Osvaldo. E esse outro aqui também, mas eu não estou conseguindo ver, que está um retrato aqui a respeito do caso da mulher lá, Ana Hickman, né? Isso, Ana Hickman, foi Josiel. Isso. Então Josiel. apurou o José, isso. Então apuraram, quando tem pergunta assim, e que tem uma pessoa gabaritada, no caso aí do professor Matheus aí, do doutor Matheus, é muito bom, a live fica muito construtiva. O doutor Martinez também, nem se fala também, mas aí aqui em Minas Gerais nós seguimos aqui a pronto uso aqui para vocês aí da Bahia, e nós vamos ver aí se, eu conversei com o professor Martinez, eu quero ver se eu dou um pulo aí para a gente conversar. Vou até chamar o doutor Bruno, se ele quiser dar um pulo aí rapidinho, nós vamos aí. Vamos fazer um grande evento, se vocês vierem para cá. Vai comer, você vai gostar. Você vai amar para Minas, como eu amo Minas também. Vamos lá. Nós vamos aí na seccional aí, ou na subseção aí, para a gente dar aquela força e também participar como cidadão honorário aí da comissão de vocês aí também, né? Então, Você já nomeado já, antes da comissão começar, estão nomeados já. Então, um grande abraço para todos. Muito obrigado. A próxima live aí nós vamos estar passando, né, a questão do filme, do filme, não, perdão, o vídeo, né, da reportagem lá dos advogados e outros casos. Essa live aqui, o doutor Matheus, nós aproveitamos dele o máximo possível, porque a gente ter um advogado desse nível nas lives é muito difícil. Normalmente, os caras mais assim, né, eles ficam mais reservados, mas nós conseguimos pegar ele aí e ele ficar na live conosco aí. Amigo, que é isso, eu sou um aprendiz. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Um aluno do professor Martinez. Doutor Bruno, muito obrigado, senhor. Doutor Bruno, muito obrigado. Parabéns por ter ido em Brasília. Eu também ia ir, mas, infelizmente, não deu para ir. Doutor Matheus, suas considerações finais. Eu quero lhe agradecer muito por você ter sido entusiasta do processo educacional e você também atuante como advogado. Continue assim, continue conosco. Nós que agradecemos também a doutor Matheus, doutor Rômulo, doutor Bruno, os nossos convidados. O brilho dessa noite fica por conta dos nossos convidados, doutor Rômulo, doutor Matheus de Minas Gerais, da Comissão de Isonomia de Minas Gerais, doutor Bruno, nosso presidente da Comissão de Isonomia de Minas Gerais, da OAB de Minas Gerais, doutor Rômulo, e doutor Matheus Coutinho, que também nos abrilhanta também com suas palavras aqui. Doutor Matheus, suas considerações para a gente chegando ao encerramento. Obrigado, professor. Inicialmente, aí, agradecer as palavras gentis aí do nosso colega Rômulo Antônio. Se sinta abraçado aqui, colega, por nós advogados aqui da Bahia, e vai ser uma grande festa, né, em recebê-los aqui na nossa terra, viu? Venham mesmo, a gente aqui o baiano, ele gosta muito é hospitaleiro, né, de receber convidados, ainda mais, né, já recomendado pelo professor Martinez aí.
né? E a gente já, inclusive, já lhe adiantando aqui, eu mais cedo, doutor professor Martinez, a gente conversava já em fazer uma propositura imediata na OAB aqui de uma comissão de isonomia, né? Eu já, nos meus 15 anos de profissão, toda a vida eu servi a OAB aqui, não é? E agora, com o doutor Martinez aí fazendo a propositura, eu vou ajudá-lo no sentido da gente criar essa comissão aqui e fortalecer as que já existem pelo Brasil, né? Porque eu acho que os grandes feitos a gente vai conseguir com a união dos advogados, né? A advocacia hoje precisa de união, né? Para os seus propósitos. E aí a gente vai engrossar esse cordão aí, com certeza, em favor dos advogados. Tá certo? Perfeito, Matheus. Patrícia chegou aqui agora. Patrícia quer fazer uma pergunta. Doutor Matheus, desculpa interromper. Patrícia pode casar, quer fazer uma pergunta. Patrícia, faça sua pergunta rapidinho. Doutor Matheus encerra. Eu quero desejar a vocês uma noite feliz. Fiquei muito feliz de fazer isso. A gente faz com prazer, com amor. E outras lives, vamos continuar as férias com os cursos, com tudo. E apoie a nossa luta, porque é a luta de vocês também. Certo? Patrícia, qual foi a pergunta? Martinez, a Patrícia, ela falou aqui que já fez a pergunta. A pergunta dela... Repete a pergunta para a gente responder aí. A pergunta dela é o seguinte. Ela perguntou, ela falou que morava num local e os meliantes começaram a fazer o uso de droga no local. Aí ela não aguentou, e mudou daquele local. E no momento que ela estava mudando, eles estavam lá intimidando ela, fazendo alguma... Tipo assim, que ela saísse mesmo, intimidando, falando palavras de calão, usando droga e tudo. Aí ela está perguntando se ela desse um tiro ali em alguém ou pular deles, ela estaria em legítima defesa, ou o que daria para ela? Deixa a resposta com o doutor Matheus. Agradeço demais a vocês a live. O doutor Matheus vai fazer o encerramento. Agradecendo também, doutor Matheus, aos nossos palestrantes também de Minas Gerais, doutor Bruno, doutor Rumo. Doutor Matheus, com a palavra para encerrar a nossa live. Ô, Patrícia, me perdoe, realmente sua pergunta estava no chat, que a gente conversando terminou passando. Veja bem, nesse caso, não se aplica a legítima defesa, porque, pelo que eu entendi da sua colocação, houve uma agressão injusta, né? Eu digo física, do ponto de vista físico, um tiro, talvez uma coisa, né? Houve talvez uma ameaça, uma agressão verbal, né? E como a gente já tinha falado sobre isso aqui anteriormente, a agressão injusta, no caso da legítima defesa, se trata da agressão corporal, né? Que pode ser por uma lesão, um tiro, né? Então, ela pode vir de diversas formas, né? Mas tem que ser de cunho físico, de cunho verbal, não. Né? A ameaça, nesse caso, se você foi ameaçado, o indivíduo ele está fazendo uso de droga na sua porta, tem que se tomar providência no sentido de acionar a polícia para que isso seja cessado imediatamente, né? Ou, no caso da ameaça, entrar noticiar isso à polícia, né? Que naturalmente vai se transformar no termo circunstanciado e vai se transformar numa ação penal contra aquele que lhe ameaçou. Perfeito. Outras perguntas e outras lives, Patrícia, já tinha convidada e venha participar conosco. Muito obrigado a todos, um beijo no coração, o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Doutor Rômulo, doutor Bruno, mais uma vez, de coração para coração, doutor Matheus, a gente está junto aí. Todos vocês que estiveram presentes, muito obrigado. Vou deixar o vídeo gravado aí para vocês. Jesus Cristo abençoe. Grande abraço a vocês, queridos. Ficam com Deus. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, obrigado, queridos. Um abraço. abraço. Um abraço forte. Doutor Rômulo, um abraço. Doutor Bruno, um abraço. Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Um abraço, queridos. Fique com Deus.